Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. E nós passamos aí um período de recesso. Esse estudo era feito na parte da manhã, agora será feito na parte da tarde, às 14 horas. Ao término do estudo do Obras Póstumas, iniciaremos o estudo da Revista Espírita. Não é, Adilane? Então, que Jesus nos abençoe. A Adilane lerá agora o Evangelho. Capítulo 9. Bem-aventurados. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 6, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos a cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transformam-se em dardo envenenado quando falam por trás. Tá bom, né? Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ao Espírito Allan Kardec que nos auxilie nesse estudo do Obras Póstumas. Pedimos a espiritualidade, guia de cada um de nós, que nos auxilie para que possamos entender essas palavras que aqui for lida. Peço pelos ouvintes, peço entendimento para todos nós. Eu peço paz, peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, continuando, nós iniciaremos o projeto de 1868. Porém, eu gostaria de repetir a leitura da última aula. São apenas 2 parágrafos que Kardec traz como título Fora da caridade não há salvação, para nós conhecermos melhor esse espírito tão grandioso para a doutrina espírita. E a maioria de nós o vê como grande pedagogo, e é certo, como um homem inteligentíssimo, também está tudo certo. Um homem bondoso e caridoso é o que se vê menos. Então eu vou pegar uma anotação de Kardec, que nós falamos bem na última aula, mas eu vou repetir.
para a gente conhecer mais um pouco desse espírito bondoso, desse coração caridoso. O título é Fora da caridade não há salvação. Estes princípios não existem para mim apenas na teoria. Eu os ponho em prática. Olha só. De novo, estes princípios não existem para mim apenas na teoria. Eu os ponho em prática. Faço bem tanto quanto minha posição o permite. Presto serviço quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha casa ou tratados com dureza. Não foram sempre recebidos a qualquer hora com a mesma benevolência? Jamais me lamentei dos meus passos e das minhas tentativas para prestar um serviço. Pais de família não saíram da prisão através dos meus cuidados? Certamente não me cabe fazer o inventário do bem que pude fazer, mas do momento em que parecem tudo esquecer, me é permitido, eu creio, trazer à minha lembrança que minha consciência me diz que não fiz mal a ninguém. Que fiz todo o bem que pude, e isto, repito, sem pedir a opinião de ninguém. A esse respeito, minha consciência está tranquila. Isso é Kardec, né? E a Kardec. E a ingratidão com que pude ser pago em mais de uma ocasião, isto não constituirá para mim um motivo para deixar de fazê-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso saber desculpar os outros, para que nos desculpem a nós mesmos, a fim de que se possa dizer como Jesus Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Continuarei, portanto, a fazer todo o bem que puder. Continuarei, portanto, a fazer todo o bem que puder, mesmo aos meus inimigos, pois o ódio não me cega, e estender-lhe-ei sempre a mão para tirá-los de um precipício, se surgir a oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o bem pelo mal, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Mas nunca compreenderia a que nos prescrevesse retribuir o mal com o mal. Esses são pensamentos íntimos de Allan Kardec, documento encontrado entre seus papéis. Olha que homem, hein? Que espírito, o nosso nobre Kardec. Alguma coisa, Dilane? Oi? Não. Então, vamos continuar. Lê um pouquinho, Dilane. Não estou sem livro, ela vai pegar. Vamos, então, para a leitura do projeto de 1868. Isso aqui é a aula depois. Olha só, a Revista Espírita, você trouxe de 1868, é de 1858. Pode deixar aqui, pega a outra lá. E o que a Dilane quer é o livro Obras Póstumas. Ela sabe. Vamos lá. Um dos maiores obstáculos que podem
entravar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-lo, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é de formulá-la em todas as suas partes e até nos mais minuciosos detalhes, com tanta precisão e clareza que qualquer interpretação divergente fosse impossível. Se a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se ainda hoje é tão mal compreendida e diversamente praticada, isto se deve ao fato do Cristo ter se limitado ao ensinamento oral e a que seus próprios apóstolos deram apenas princípios gerais, que cada um os interpretou conforme suas ideias ou seus interesses. Olha, isso é uma coisa digna de nota. Então, se há confusão, olha a análise de Kardec. Em algumas coisas que o Cristo disse, é porque ele não escreveu nada. E aqueles que escreveram interpretaram de acordo com o grau de inteligência, de compreensão que cada um tinha, e até mesmo de acordo com seus interesses. Se ele tivesse formulado a organização da Igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que isto teria prevenido a maior parte dos cismas e das querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições pessoais. Resultou que, se o cristianismo foi para alguns homens esclarecidos uma causa séria de reforma moral, não foi, e ainda não é, para muitos, senão objeto de uma crença cega e fanática, resultado que, num grande número, engendrou a dúvida e a incredulidade absoluta. Só o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se assim, como disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve nos esclarecer sobre o caminho a seguir, mostrando-nos os inconvenientes do passado. Ela nos diz claramente que o único meio de evitá-los para o futuro é de assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva, nada deixando ao arbítrio das interpretações. As dissidências que poderiam surgir se fundirão por si mesmas na unidade principal, que será estabelecida sobre as bases mais racionais, se estas bases forem claras e não vagamente definidas. Ressalta ainda destas considerações que esta marcha, dirigida com prudência, é o mais poderoso meio de lutar contra o antagonismo da doutrina espírita. Todos os sofismas virão quebrar-se contra os princípios, aos quais a sã razão nada poderia encontrar para se opor. O que foi que nós lemos aqui agora? Tudo bem? Esse projeto de 1868, que é o título desse estudo, ele está falando da unidade da doutrina espírita. O que poderia trazer problemas para a doutrina seria a falta de unidade.
como ele colocou, somente o espiritismo bem compreendido e bem entendido pode remediar esse estado de coisas. Então, como que você vai entender e compreender o espiritismo? Estudando. E os espíritos são incansáveis em nos estimular a estudar. 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 Para que a gente não perca a unidade. Algumas pessoas que não estudam, ou que se acham pseudos sábios, querem rachar, querem dividir, querem atualizar Kardec. Alguns eu já ouvi até querer atualizar Jesus. Aí isso causa divisão, isso causa um racha, e a gente precisa ter a unidade. Como disseram os espíritos, e Kardec assinalou aqui, que a doutrina espírita é a grande alavanca da transformação da humanidade, a transformação moral. Página 334, Carmen. O projeto 1069. Não é aí que a gente tinha que continuar? 1869, 68. Dois elementos devem concorrer, está no segundo parágrafo, para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. Ô Carmen, é que você, como chegou agora, eu vou voltar aqui e na página 333, que está uma nota aqui muito importante para nós. Não, mas isso é bom, a gente fixar esse conceito. Olha o que o Kardec diz aqui. Só o espiritismo bem compreendido, bem entendido, pode remediar este estado de coisa. Quer dizer, remediar a quebra de unidade. Ele está falando da unidade, da importância da unidade. E o que ele quer dizer com isso aqui? Só o espiritismo bem compreendido e bem entendido. Como que você vai compreender bem e entender bem o espiritismo? Estudando. Estudando. É o estudo. E quantos resistem ao estudo? Quantos querem ainda a parte mediúnica apenas? São aqueles científicos do primeiro momento, da primeira hora, em que o Dr. Bezerra trouxe essa união aqui no Brasil. Aí ele diz aqui embaixo, dois elementos devem concorrer para o progresso do espiritismo. Primeiro, o estabelecimento teórico da doutrina. Como é que você se estabelece a parte teórica da doutrina? Estudando, compreendendo. O desenvolvimento teórico da doutrina espírita e, segundo, os meios de popularizá-la. O que nós estamos fazendo aqui agora? Popularizando a doutrina espírita, divulgando por diversos meios de comunicação. O desenvolvimento que ela toma a cada dia multiplica nossas relações, que não podem senão se ampliar pelo impulso que dará a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que será feita sobre esse assunto. Para poder utilizar estas relações de uma maneira proveitosa, se após ter constituído a teoria, eu devesse concorrer para sua instalação, seria necessário que, além da publicação das minhas obras, tivesse meios de aquisição mais direta. Ora, creio que seria útil que aquele que fundou a doutrina pudesse ao mesmo tempo dar o impulso, por quê? Então haveria mais unidade. Sob esse aspecto, a sociedade deve necessariamente exercer uma grande influência, conforme o disseram os próprios espíritos, mas sua ação só será realmente eficaz quando ela servir de centro
e de ponto de reunião, de onde partirá um ensinamento preponderante sobre a opinião pública. Para isto, é necessário uma organização mais forte e elementos que ela não possui. No século em que estamos e em vista o estado dos nossos costumes, os recursos financeiros são o grande motor de todas as coisas. Quando empregados com discernimento e na hipótese desses recursos não chegarem por uma via quaisquer, eis o plano a que me propus a seguir e cuja execução seria proporcional à importância dos meios e subordinada aos conselhos dos espíritos. Então, ele vai passar aqui para que haja essa unidade, um plano que ele propôs. Foi um plano para que a doutrina espírita não perdesse a unidade. E é o que a gente tem que fazer. Conservar, não deixar acontecer o que aconteceu com o cristianismo, que se perdeu a unidade. A gente não pode deixar de perder a unidade. Aí ele coloca ali, estabelecimento espiritual. Aí ele começa a tratar, estabelecimento central. Vai, Edilane, lê um pouquinho. A fase mais urgente seria de se prover de um local conveniente, situado e disposto para as reuniões e as recepções, sem lhe dar um luxo inútil, que seria impróprio. Seria necessário que nada aí acusasse a penúria, e que representasse suficientemente bem para que as pessoas de distinção pudessem ali comparecer, sem se sentirem diminuídas. Além do meu alojamento particular, em que eu habitasse, ele deveria compreender. Então, para a gente estabelecer essa unidade, a gente precisava de um lugar. Ele que propôs esse plano. Nós hoje temos um lugar, nossa casa espírita. E ele disse que, sem dar um luxo inútil, que seria impróprio, a nossa casa aqui está luxuosa, hein? Está bonita, não está? Está bem agradável. Mas não está luxuosa. Está luxuosa, mas é simples. A gente não pode perder a simplicidade. Em que a gente pudesse ter as reuniões, as recepções, receber as pessoas. Mas também não pode ser um lugar com penúria, um lugar feio, para a gente receber as pessoas distintas, receber a todo mundo. Nós, graças a Deus, temos esse lugar, aqui o SEAP, não é? Aí ele diz aqui, além do meu alojamento particular em que eu habitasse, ele deveria compreender. Deu esse lugar, além de um quarto, que a gente está fazendo aqui, para quem fica aqui o dia inteiro, né? Devia ter o quê? Primeiro, vai, Edilane. Uma grande sala para as sessões da sociedade e para as grandes reuniões. Não é para a gente que fica o dia todo. Isso aí é a sala, a gente tem essa sala aqui também. Para a uma gente sala- fazer a nossa reunião de desobsessão, não é? Um salão de recepção, Um salão de recepção, também temos. um aposento consagrado às evocações íntimas, espécie de santuário, que não seria profanado por qualquer ocupação estranha. Então, vocês vejam, a gente precisa de um lugar separado
aonde não haja conversações inúteis, aonde nem todo mundo possa entrar para as evocações íntimas. Então, nós temos uma sala. Ontem, por exemplo, trouxemos a mensagem do plano espiritual. E aonde nós nos reunimos para essa mensagem? Lá nessa sala lá em cima. Então a Dilane ficou lá o dia inteiro sentado escrevendo. A gente precisa de um lugar reservado para tais coisas. Nós saímos ainda agora, viemos da rua. Fomos aqui num lugar chamado Terreirão, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Vamos lá, fazer compras aqui pro SEAP. Não fomos passear. O senhor foi. Né? A madame aqui foi lá no shopping também ver coisas dela lá particular. Então, Eu ia em terreirão com calor não desse. são lugares apropriados para fazer reunião mediúnica. Não tem como. Então você tem que ter um lugar, o centro espírita. Dentro do centro espírita, salas reservadas para isso. Então nós temos aqui a direção ali da casa. Aquela direção é para fazer essas coisas. Né? A gente não deixa aglomeramento de pessoas e nem que se tenha conversas inúteis. Quarto, Um escritório para a revista espírita, os arquivos e os negócios da sociedade. então Kardec já tinha lançado a revista espírita e ele precisava de um escritório. Aqui a gente já está em 60, ele está escrevendo obras póstumas aqui. Isso aqui foi ao longo da sua vida, né? A revista espírita foi escrita até 1869. A gente tem aqui um escritório para isso. A gente tem uma livraria e um escritório separado para fazer isso, para recepção. Nós não temos a revista espírita, nós não escrevemos, a gente estudamos a revista espírita e tem um lugar para isso, não é? Então vamos lá. Vamos continuar. Quinto. No quinto não. Tudo disposto e preparado de uma maneira cômoda e conveniente para a sua destinação. Seria criada uma biblioteca composta de todas as obras e escritos periódicos franceses, estrangeiros, antigos e modernos, relacionados com o Espiritismo. Nós temos aqui uma sala, uma biblioteca com essas obras. Continua. O salão de recepção seria aberto todos os dias, a certas horas. Todos os dias, Sonilton, eu acho que é Kardec mesmo que está aqui. É o Kardec que está aqui na frente. O salão tem que estar aberto todo dia, a certas horas. A certas horas, aos membros da sociedade que aí poderiam vir conferenciar livremente. Ler os jornais e consultar os arquivos e a biblioteca. Os adeptos estrangeiros de passagens por Paris aí seriam admitidos desde que apresentados por um sócio. Uma correspondência regular seria estabelecida com os diferentes centros da França e do estrangeiro. O empregado, secretário e um auxiliar de escritório seriam contratados pelo estabelecimento. Então, esse seria o primeiro passo para se manter a unidade da doutrina espírita.
É como Kardec pensava num centro espírita. Na verdade, o primeiro centro espírita do mundo foi inaugurado no dia 1º de abril de 1858, que foi a Sociedade de Estudos Parisienses, a Sociedade de Estudos de Paris. Foi o primeiro centro espírita no mundo. E Kardec idealizou isso, aqui ele está idealizando como seria um local para a gente estudar a doutrina espírita. E de acordo com o pensamento dele, a gente vê que hoje nós temos isso aqui em nossa casa. Exatamente como ele passou aqui. Nós temos esse lugar de estudos, né? Agora, uma outra maneira, uma outra coisa que ele falou que deveria ter para manter a unidade: o ensino espírita. Um curso regular de espiritismo seria ministrado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Este curso teria vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver um grande número de médiuns. Vejo este curso como podemos exercer uma influência capital sobre o futuro do espiritismo e sobre sua consequência. Está vendo? É Kardec que está aqui à frente desse trabalho, hein? Muito bom. Nós temos estudos aqui. Nós estamos seguindo o que o mestre orientou. Estudamos regularmente para que as pessoas falem de espiritismo, e todo aquele que fala de espiritismo divulga o espiritismo. Nesses estudos regulares, contínuos, que é o que caracteriza um estudo sério, formamos médiuns, e assim a doutrina espírita vai se propagando, se propalando, além de divulgar a doutrina, como estamos fazendo aqui agora nesse momento, que é o tópico seguinte, que ele chamou de publicidade. Vai, Edilane. Então, além do estudo para a formação das pessoas, a publicidade. Seria dado maior desenvolvimento à revista espírita, seja pela argumentação, seja por uma periodicidade mais frequente. Seria contratado um redator remunerado. Uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro e até os lugares mais distantes o conhecimento das ideias espíritas. Faria nascer o desejo de aprofundá-los e, multiplicando os adeptos, importaria silêncio aos detratores, que logo teriam que ceder diante do ascendente da opinião. A gente vai adaptando a época. Ele fala da divulgação da revista espírita. Tudo que tem nas obras fundamentais, as 5 obras, está ali na revista espírita. E nós divulgamos isso aqui. Ele fala divulgar nos jornais. Hoje quase ninguém mais lê jornal, mas vê o Facebook, ouve o podcast, lê o Instagram. Então nós estamos usando esses recursos, esses meios para divulgar, para a publicidade da doutrina espírita. E a revista espírita, a gente também estuda aqui. Além das obras fundamentais,
e outras obras que apoiam, outras obras doutrinárias, como as obras do Chico, da Dona Ivone, de Leon Denis, nós também estudamos aqui e divulgamos. A Revista Espírita, daqui a pouco a gente vai estudar. Quando terminar esse estudo, entraremos com a Revista Espírita às 15 horas. Viagens. 2 ou 3 meses do ano seriam consagrados a viagens para visitar os diferentes centros e lhes imprimir uma boa direção. Se os recursos o permitissem, seria instituído um fundo para reembolsar um certo número de viagens de missionários esclarecidos e talentosos que seriam encarregados de espalhar a doutrina. Era um recurso da época, né? Ele programar essas viagens para divulgar. Hoje a gente tem esses meios de comunicação que chegam o mundo inteiro imediatamente. Nesse exato momento, lá no Japão, são 2h30 da manhã. Se tiver alguém lá com insônia, um brasileiro, né, com insônia, e quiser nos ouvir, ele está nos ouvindo agora, nesse exato momento. Não deixamos também, muitas casas espíritas fazem suas viagens de divulgação, de apoio a outras casas. Tem um grupo lá no Centro Espírita Leon Denis que faz isso, né? As viagens, divulgando a doutrina espírita. A gente vê o Divaldo nessas viagens pelo mundo inteiro, na divulgação da doutrina. Continua. Uma organização completa e a assistência de auxiliares renumerados, com os quais eu pudesse contar, libertando-me de uma imensidade de ocupações e de preocupações materiais, me deixariam o lazer necessário para ativar os trabalhos que me restam a fazer e aos quais o estado atual das coisas não me permite que me consagre tão assiduamente quanto seria preciso, por falta de tempo material e por não serem suficientes as forças físicas. Se nunca me tivesse sido reservado realizar este projeto, em cuja execução seria preciso ter a mesma prudência que tive no passado. É indubitável que alguns anos bastariam para fazer com que a doutrina avançasse alguns séculos. Ele está falando da importância dessa viagem e a programação. Precisa de recursos financeiros. Hoje, a gente continua necessitando de recursos financeiros para divulgar, para propagar a doutrina espírita. É preciso que o grupo se organize, se cotize. E quando tiver, em nossa casa nós não temos ainda viagens, mas no futuro teremos, muito provavelmente, para levar o auxílio na formação, na criação de outros polos de divulgação. Então, a gente terminou aqui esse projeto de Kardec. E dentro desse projeto de Kardec, a nossa casa está inserida. Né, Dilane? Sim. Está bem inserida aqui dentro desse projeto que ele nos trouxe.
Então, nós vamos encerrar o estudo da tarde de hoje. Estamos aí com 40 minutos, vamos para 45 agora com a nossa prece final. E semana que vem a gente vai estudar a Constituição do Espiritismo. Isso. Tá? A exposição de motivos, condições, considerações preliminares. Então, o que Kardec trouxe para a Constituição do Espiritismo? Nós vamos ver semana que vem. A gente vai agora fazer a prece, né? Temos aí o estudo previsto, fizemos. Vamos dar um intervalo aí de 15 minutos, 15 minutinhos, e retornaremos com o estudo da Revista Espírita. Faz a prece, Edilane, por favor. O senhor faz, senhor. Mestre Kardec, muito obrigado pelas orientações, pelas considerações trazidas a nós para a vida da doutrina espírita, para a propagação dos conceitos doutrinários. Obrigado pelo Espiritismo em nossas vidas. Obrigado pela tua amizade, pela tua dedicação, pelo teu amor ao trabalho, ensinando-nos o caminho para chegar à perfeição, ensinando-nos a importância de Jesus Cristo em nossas vidas, como a nossa fé se desenvolveu com as tuas considerações, com as considerações dos Espíritos enviados do Mestre Jesus para todos nós. Agradecidos, pedimos em teu nome, Allan Kardec, em nome do altivo, diretor da nossa Casa de Amor, dos espíritos guias aqui presentes que nos sustentaram nesses estudos. Em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo e Confiro. Uma casa de amor.